para todo mundo, seja muito bem-vindo ao Perspectiva, programa da TV Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Você também pode conferir a nossa programação na Rádio Assembleia, no YouTube, compartilhar o nosso link com todos os seus amigos e familiares. E há algum tempo, desde o início das gravações desse nosso programa, nós estamos falando do cenário com a presença dessa situação do coronavírus, da Covid-19, das mudanças e das perspectivas de futuro nos mais diversos segmentos. Hoje nós vamos falar dos relacionamentos. A gente está no mês de junho, mês dos namorados. Dia 12 de junho é uma data bastante emblemática para muitas pessoas, principalmente aquelas que estão solteiras, que moram sozinhas, mas também não podemos esquecer dos relacionamentos nos mais diversos âmbitos, como no ambiente de trabalho, por exemplo. O que muda na vida das pessoas? Será que o fato de estarmos mais em casa gera consequências psicológicas? E é sobre isso que nós vamos falar no dia de hoje. Por isso que a nossa convidada é a Fernanda Moraes. Ela é psicóloga clínica, é professora do curso de psicologia da Uniderp, é mestre em psicologia da saúde e especialista em terapia cognitivo-comportamental. Seja muito bem-vinda, Fernanda. Obrigada pela sua disponibilidade e participação. Imagina, obrigada pelo convite, Lívia. Uma honra, obrigada. Bom, e agora vamos falar daquilo que a gente faz de melhor enquanto ser humano, né, Fernanda? Que é o relacionamento, é a arte de conversar, de se relacionar. Esse afastamento, de certa forma, obrigatório que a condição do coronavírus criou nessa sociedade atual, você acredita que pode, sim, gerar algum impacto nessa questão psicológica? Pode contribuir com o aparecimento de doenças relacionadas ao emocional? Com certeza, Lídia, principalmente porque a nossa cultura é uma cultura do estar junto, a cultura da aglomeração, do abraço, e você ser retirado, né, desses comportamentos aí habituais de uma maneira brusca, ele com certeza impacta na nossa saúde mental. Num primeiro momento, existe um processo de adaptação, a gente tentando entender toda essa situação nova social e de saúde, né? Mas num segundo momento impacta diretamente, né? Até pessoas que já tinham algum tipo de patologia ou as que não tinham. Então a gente visualiza aí um crescente número, pelo menos eu no consultório consigo ter esse dado real, né, de um crescente número de depressão, de ansiedade, mais ansiedade, por conta do que a situação nos proporciona. Então, este novo não saber, né, as coisas, como vai desenrolar as situações, o quando. Então, tudo isso impacta diretamente, principalmente pelas questões relacionadas aí a não conseguir ter essa relação que seja do trabalho, da família. Então, tudo isso impacta de alguma forma, porque a gente tem a nossa rotina, além de ser muito intensa, com muitas atividades, nós sempre estamos com o outro, né? Então, de repente, a gente não pode mais estar com o outro presencialmente. E, Fernanda, nós, por nos relacionarmos a todo momento, o fato da gente não estar nesse ambiente social, né, seja de um bar ou de um restaurante, no caso dos jovens, as baladas, e também o ambiente de trabalho remoto, né, a gente fazendo esse trabalho mais de casa, menos aglomerado nas repartições públicas e privadas. Isso pode gerar um enfraquecimento do laço que a gente tem com outra pessoa? Isso pode mudar um padrão de relacionamento entre, né, seres humanos? Eu visualizo assim, tudo que eu já estudei, que eu já li, do que a gente trabalha em consultório, é que o distanciamento social, ele não deve interferir no distanciamento emocional. Então, nós ainda bem temos as tecnologias para poder nos auxiliar nesse momento, para poder estar em contato com as pessoas que a gente gosta, ou no trabalho, realizar reuniões para poder matar a saudade de ver o outro, né?
Então, a gente tentar trazer à nossa rotina essas outras formas de se relacionar, né? Tudo bem que quando geralmente a gente tem que ir em algum lugar, a forma de cumprimentar as pessoas, tudo isso impactou muito no nosso comportamento, no como nós vamos nos relacionar, como que a gente cumprimenta as pessoas agora. Né? Ainda mais para o brasileiro, né? O brasileiro gosta de abraçar e de beijar, todo mundo gosta dessa situação do calor humano, né? A gente tem essa característica muito forte cultural. Exatamente. Então, fica até num primeiro momento, o que eu faço? Como que eu vou te cumprimentar? Porque são traços comportamentais culturais que nós temos. Então, isso, de repente, está sendo modelado de novo, modificado, né? Que seja por um momento específico, mas que a gente não sabe como que vai ser a consequência disso tudo. Mas até isso impacta. E agora eu cumprimento, não posso cumprimentar, e como que fica tudo isso? Então, assim, para as crianças também isso impacta muito, porque as crianças estão acostumadas a escutar. Não, vai lá, tem que pedir bênção, dá beijo, abraça, e de repente não pode, né? E com meu amiguinho eu tinha que abraçar antes, agora não pode, se eu encontrar de repente aí em supermercado, em algum lugar que tem que ir, né? Que é essencial. E então, como nós temos esses padrões comportamentais enquanto traços culturais da nossa sociedade, isso impacta no nosso emocional. Então, questões relacionadas à ansiedade, ou a questões relacionadas à compulsividade. Então, tudo isso vai, de alguma forma, ser gatilho para desencadear alguma questão emocional que a gente espera que não seja disfuncional. Então, que a pessoa consiga se equilibrar nessas mudanças emocionais no que isso impacta. Por isso que hoje a terapia está muito em alta, né? Tanto a terapia online também. Então, o CRT liberou a possibilidade de fazer, né, os atendimentos online, o CFT, no caso. Então, para conseguir auxiliar as pessoas a lidarem com isso, porque é um novo comportamento aprendido. E é onde eu gostaria de chegar, Fernanda, justamente nessa questão da tecnologia, já com essa presença do atendimento psicológico online, via redes sociais, mas de que forma também a tecnologia pode ser atribuída ao relacionamento humano? Será que essas ferramentas elas vão suprir a necessidade de contato, essa necessidade de se relacionar que a gente tem? Bom, como você falou no começo, né? Nós somos seres que somos seres sociais. Então, a gente tem essa característica essencial, até a gente pode dizer, na nossa espécie, a gente precisa desse contato, a gente depende do outro para tudo. Então, assim, eu visualizo que ela auxilia, mas ela não supre. Até por demandas do qual eu entro em contato, a gente visualiza que, eu já estou cansada de fazer chamada de vídeo, de falar desse jeito, de ficar em casa. Então, assim, eu visualizo que ela atende a demanda, né, da saudade, do poder conversar, do poder ver o outro, mas eu visualizo que essa demanda essencial que a gente tem, que é a do contato real, de interrelacionar, ela, apesar da nossa sociedade hoje ser uma sociedade muito virtual, eu visualizo que esse momento que a gente está vivendo está fazendo todo mundo pensar o quanto presencial nos faz falta e o quanto presencial é importante. Então, eu vejo assim, que pode impactar muito, por exemplo, lá na frente, naquelas reuniões que os amigos se encontram, né, mas fica todo mundo no celular. Eu acho que isso pode modificar um pouquinho pela abstinência, né, pelo momento do qual a gente não teve esse contato e visualizar a importância desse contato. O quanto isso é realmente importante para a vida. Essa troca é muito importante para a nossa vida, a gente precisa disso. Tanto que as patologias, né, que têm características como isolamento social, são tidas como questões que são anormais aí dentro de um padrão comportamental. E é interessante, você tocou no ponto dos amigos que antes se reuniam, ficavam o tempo todo no celular,
e agora, talvez, com a ausência desses amigos, a gente até mude o padrão de comportamento. Eu vou ser honesta, eu sinto saudade de muita gente, especialmente aqueles mais idosos da família, que, por uma razão óbvia, estão isolados realmente. Mas agora, falando do Dia dos Namorados, a gente sabe que é um momento complicado, né? A solidão já causa sequelas ruins em muita gente, né? A depressão, a ansiedade, essa necessidade que a gente tem de contato, como nós estamos comentando, e também do ser amado, de ter um parceiro, uma parceira para compartilhar todos os momentos com a gente, se, né, com tudo normal, né, com a vida sendo levada como era antes. Era complicado passar uma data como essa sozinho para muitas pessoas. Eu fico imaginando agora, né? Como é que fica essa situação, na opinião aí de vocês, psicólogos, né? Como passar esse Dia dos Namorados, esse mês de junho? Difícil, né? É uma situação assim, que eu até vi alguns casos de pessoas que estão com famílias com alguns sintomas e que daí o namorado não quer ver a namorada para poder não passar tudo isso, para de fato não correr riscos. Então, tentar suprir de alguma forma, eu acho assim, utilizar da criatividade para tudo isso, de repente voltar ali um pouquinho atrás, naquele momento que escreviam cartas, mandavam presentes, faziam algumas surpresas. Então, de repente, assim, nessa distância, o se fazer presente emocionalmente, eu acho que é o importante aí no desenvolvimento dessa criatividade e para poder tentar manter os vínculos, né? Manter os laços em relação a este novo padrão de comportamento que a gente teve que aprender a ter. E a rede social, ela, de certa forma, também colabora com que as pessoas que querem se relacionar conheçam outras pessoas. Mas existe uma linha tênue, né? Essa rede social, ela também, de certa forma, não expressa 100% a verdade dessa pessoa que está buscando se relacionar, procurando um namorado ou uma namorada. Muita gente fala dessa situação fake, né? Muita gente posta uma vida que não tem, faz uma selfie com uma maquiagem que na verdade não põe um filtro. Será que isso também vai expor uma certa fragilidade nesse tipo de relacionamento, Fernanda? Eu acho que, assim, estão tendo mais tempo, por exemplo, para poder conversar, né? Algo que não se tinha antes, até por esses aplicativos. Eu acho que as pessoas, como não estão podendo se ver, então fica aquela velha frase, a gente se encontra depois da pandemia, né? Quando tudo isso passar, a gente se encontra. Então, eu acho que as pessoas, nesse momento do conhecer o outro, estão tendo mais possibilidades de conversar com o outro, né? E essas questões relacionadas ao que eu posto, se é realmente aquilo que eu estou vivenciando ou não, eu acho que isso se permanece porque as pessoas têm ganhos, né, com tudo isso. Então, ainda mais num processo de solidão, né, dependendo do que eu coloco ali, dos ganhos que eu tenho de visualizações, de likes, a tudo que eu estou colocando, eu me sinto visto, eu não me sinto sozinho. Então, isso acaba reforçando o comportamento da pessoa, né, em relação a manter esse tipo de postagem ou de forma de postagem. A gente não pode ver também só o lado negativo nessa relação virtual, né, Fernanda? Porque muitas pessoas são tímidas. E, às vezes, no contato visual, ali no tete-a-tete com outra pessoa, não consegue se expressar e mostrar aquilo que ela é. E, de certa forma, a rede social, essa distância, né? A gente pode dizer assim que é uma distância segura, pode fazer com que ela conheça uma pessoa bacana, que entenda também o fato dela ser um pouco mais tímida, um pouco mais reservada, ou, de repente, não gostar, não curtir muito sair, né? Pode gerar um outro tipo de relacionamento até de uma amizade, né? Pode vir um namoro, pode vir um casamento. Exatamente. Então, não tem uma via de regra. Eu acho que toda mudança, né? Tudo que está envolvendo ali, o ser humano é muito criativo. Então, ele tem uma habilidade
apesar de que causam sofrimento, mas nós temos uma habilidade muito grande de se adaptar e de fazer um ajuste criativo dentro daquele momento que é um obstáculo ou que é alguma dificuldade. Então, eu creio, sim, que dentro dessa criatividade a gente consiga manter e criar outros laços, construir novos tipos de relações, até compartilhando desse momento que está todo mundo vivenciando mais ou menos as mesmas emoções, né, as mesmas angústias, os mesmos sofrimentos. Então, eu acho que tem essa possibilidade, sim, neste compartilhar, né, para construir as novas relações. O ponto negativo no caso da rede social é quando ela é mais voltada para a competição, mas aí isso atinge um público mais jovem, mais adolescente, que ainda está buscando, né, formar essa personalidade, aí realmente pode gerar uma certa depressão, né? Ver uma amiga postando uma foto, aquela amiga linda, aí a pessoa sente-se inferior e gera também uma consequência por conta disso. Aí o suporte da família, no caso dos adolescentes, é fundamental também para gerenciar, né, essa vida virtual e a vida real, justamente para que eles não venham sofrer de doenças de cunho emocional. Meu raciocínio está mais ou menos certo, Fernanda? Sim, sim. Porque a mesma forma de lidar de antes se perpetua, né? E ainda mais quando você está sozinho, tudo que você visualiza, você também pode ter um momento para poder fantasiar ou criar situações dentro daquela postagem ou do que o amigo está vendo. E, de fato, a adolescência é o momento de desenvolvimento de personalidade, da identidade, né? Então, eles se utilizam, né, desses meios, que são os meios que eles mais utilizam para poder se relacionar, para poder estar em contato. Então, agora não tem mais o grupo dentro da escola, né? Então, tem o grupo ali do WhatsApp. Então, essas tribos, elas continuam, de certa forma, né? E esses papéis sociais também continuam, de certa forma. E esse é um modelo novo, né, de relacionamento. Eu acredito que pós-pandemia a gente já tenha que se acostumar com isso, né? Essa presença constante do WhatsApp na nossa vida, do Instagram já muito utilizado, né? Os jovens usam mais, mas o Facebook, outras redes, né? Tem as redes de trabalho, o LinkedIn, e não tem mais como a gente fugir disso. Não dá mais para pensar nesse normal igual era antes, né? Daqui para frente. Eu acho que muita coisa vai mudar, tanto em relação ao trabalho, como em relação, por exemplo, às situações das quais eu não podia estar presencialmente. Mas eu tenho como suprir essa demanda. Então, eu acho que esse movimento todo emocional e comportamental que a gente está vivenciando, penso que vai modificar muito lá na frente muitas formas de relação, tanto de trabalho, quanto relações, por exemplo, profissionais, do qual a gente não tinha tempo, não dava para marcar horário, mas aí, de repente, por uma videochamada, a gente consegue resolver algum problema, uma reunião, do qual não pude estar presencialmente. Então, eu visualizo que, além desses pontos negativos que toda essa parte da tecnologia tem, porque nada tem só o lado positivo, né? Mas eu acho que dentro desses novos comportamentos que a gente está aprendendo, dentro desse ajuste, né, dentro do que a gente tem que se adaptar, lá na frente também vai impactar muito, né? Então, assim, vai nos auxiliar, a gente vai conseguir utilizar a tecnologia a nosso favor, seja em relação ao trabalho, seja dentro de uma relação mesmo de amizade, de alguma forma, conseguir suprir demandas, né? Eu acho que a gente possibilitou ver aonde a gente pode chegar e o que tudo isso pode auxiliar. Tanto é que pessoas que nunca tiveram contato com as tecnologias, nesse formato que a gente está tendo hoje, teve que aprender. Então, eu acho que o conhecimento, ele nunca volta para trás, né? Ele sempre tem avanços. Então, eu penso que dentro disso, muitas coisas vão mudar aí dentro do nosso ambiente de trabalho, das nossas relações, por intermédio aí das mídias ou das tecnologias.
Muita gente tendo que ter contato, né, obrigatório com a tecnologia, e a dificuldade maior são das gerações anteriores à nossa, né, dos mais velhos. Uhum. E já as crianças que nesse momento de suspensão de aulas já, né, desde muito pequenas ali, conectadas, conversando com os amigos via redes sociais, né? As crianças desde muito novas com o celular, né, com o computador, né, tem um contato, uma facilidade. Então essa realidade nova já vem junto com essa geração toda. Mas dá para a gente também traçar um paralelo sobre essa situação do real com o virtual, justamente para que a gente, enquanto, né, ser humano e também enquanto membro de uma sociedade, a gente não confunda e também não passe a perder a noção, né, do que está dentro do ambiente virtual e daquilo que a gente tem que fazer efetivamente no dia a dia em prol da nossa própria saúde, da saúde da nossa família, para que as coisas tenham um andamento assim normal nas nossas vidas. É importante saber separar também, né? Sim, exatamente. Até porque, como a gente falou, né, anteriormente, nem tudo que está ali é real. Então, a gente saber conduzir e saber... que, na verdade, como a evolução, né, dessa relação digital veio de uma maneira muito intensa e muito rápida, penso que nós não paramos para pensar no como que nós vamos nos relacionar, né? O que a gente sabe que presencialmente a gente tem formas de lidar. Em locais diferentes a gente se porta de maneira diferente, a gente tem possibilidade de ter esse acesso sensorial para poder mudar o nosso comportamento, para a gente poder saber como a gente deve agir. Mas e como que funciona isso no virtual, né? Como eu vou lidar com tudo isso? Então, não é um mundo que não tem limite. Então, é um mundo que também tem limite. E penso que está todo mundo nesse processo de aprender como que funciona tudo isso, de aprender que não necessariamente tudo que está ali é a verdade absoluta, mas a minha relação de como eu interpreto tudo isso, de como eu vejo, né, o meu óculos da vida, de como eu consigo lidar, ver o quanto isso impacta a minha vida, como eu estou trazendo para mim tudo isso. Então, eu acho que estamos num processo de conseguir aprender a como nos relacionar ali dentro desse mundo, que é um mundo paralelo, né? E conseguir entender que nem tudo do que eu vejo, né, nem tudo do que se fala, eu tenho que atribuir como verdade. Na verdade, seria interessante, né, até pontuo muito para os alunos isso, a gente visualizar o que tem ali e buscar. Sim. Tanto questões relacionadas à minha opinião, ou tanto questões relacionadas a julgamentos, porque hoje a gente vive um mundo que, na mídia social, eu posso ir lá e me sinto no direito de ir lá e comentar e falar da vida do outro. É coisas que eu não faço na minha vida real, então, nesse mundo virtual, na verdade. Então, a gente conseguir também trazer essas regras, essas formas de se relacionar do mundo real para o mundo virtual. Então, eu penso que a gente ainda está nesse processo, né? Então, o quanto a gente visualiza, por exemplo, de pessoas que sofrem com o que se fala. Então, assim, o trabalho da pessoa está ali no mundo virtual. Só que daí ela recebe muitas críticas, ela recebe muitos olhares, muitas opiniões em relação a isso, e isso impacta emocionalmente nela, tanto quanto fosse presencialmente. Então, a gente visualizar que do outro lado ali daquela postagem existe um ser humano que tem emoções, que tem pensamentos, tanto quanto eu, né? Então, isso é muito importante evidenciar aí dentro dessas relações virtuais que a gente... Sim. Bom, e Fernanda, já que nós estávamos falando dessa questão do relacionamento real e virtual, e pensando também no Dia dos Namorados, mas em todas as relações, né, independente da data, muita gente acaba confundindo essa questão do real com o virtual e pode acabar fazendo algumas coisas, tomando algumas decisões e se arrepender no futuro, né? O exemplo são aí algumas nudes, né? Como a gente pode dizer assim, muito comuns hoje em dia. De repente, numa briga de casal, esse material pode ser usado contra a pessoa, e isso também pode gerar
um problema psicológico grave no futuro, né? A gente tem que alertar justamente para que as pessoas elas não se sintam assim tão confortáveis ao se relacionarem via redes sociais, não é, Fernanda? Exatamente. Então, nós visualizamos aí no nosso país muitos casos de pessoas que tiveram aí problemas psicológicos bem impactantes, então depressões graves, com ideações suicidas, por conta da repercussão que essas fotos tomaram ali no seu meio social. Então, a gente lembrar que temos que tomar cuidado, né? Ah, mas é a pessoa de confiança, é o namorado. Então, às vezes, vale a pena fazer de outra maneira, né? Que não para poder deixar o arquivo para o outro, enfim. Porque tudo isso pode... Um dia, o relacionamento, ele pode acabar, né? E isso, a gente não sabe como vai acabar. Então, se tiver aí emoções relacionadas à raiva, à injustiça, né? Ou à tristeza na relação com o outro, isso de fato pode ser utilizado contra a própria pessoa para poder denegrir a imagem, porque quando eu estou com raiva, quando eu me sinto injustiçado, eu justifico todo o meu comportamento diante disso, né? Sempre colocando a culpa no outro, nós temos essa tendência. Então, como a gente sabe que existem vários casos que trazem esse repertório comportamental aí dos ex-casais, então, penso que seria muito importante as pessoas pensarem um pouquinho 2 vezes, né, antes de poder estar mandando uma foto, porque, e mesmo que seja, por exemplo, é um paquera só, né, então nem sei o que essa pessoa pode fazer com tudo isso, e lembrar que isso pode impactar muito no meu emocional. Então, ali no primeiro momento, tem um reforço a curto prazo, né, de um momento que é interessante para o casal, mas eu tenho que pensar a longo prazo tudo isso, visto o que já se tem de exemplos decorrentes aí desses atos, né, e dessa situação constrangedora, infelizmente. Bom, e para a gente fechar essa questão aí dos relacionamentos, considerando tudo que a gente conversou antes, então dá aquela dica, né, simples de como manter um relacionamento saudável à distância e a importância também do trabalho de vocês, psicólogos, dando esse suporte, desempenhando, né, mesmo que virtualmente, o papel de vocês. Eu já vi muitos psicólogos falando que amigo não é psicólogo, né? Mãe e pai, às vezes, mesmo com todo o suporte, também não tem estudo para tratar e, de repente, identificar problemas emocionais que podem surgir com toda essa questão da pandemia. Exatamente. Bom, em relação à questão dos relacionamentos à distância, eu acho que nós temos uma grande capacidade aí de ter criatividade diante de tudo isso e lembrar que é importante se fazer presente mesmo distante. Então, é importante demonstrar o carinho, é importante demonstrar o afeto, porque esse que é o combustível para o vínculo de qualquer relação, principalmente uma relação amorosa. Então, o se fazer presente, o se preocupar, de repente aí se utilizar de meios mais antigos, de demonstrações de afeto. Então, por exemplo, uma carta, ou até uma foto da carta, né? Mas que tenha a sua letra ali, que tenha a sua expressão, vídeos. Então, eu acho que tem aí uma gama de possibilidades para poder estar fazendo. Até eu vi locais que você compra buquês, você faz as suas encomendas e a pessoa entrega, mesmo você estando em outra cidade também, que acontece de muitos casais, né, que começaram a namorar em cidades diferentes, aí veio a pandemia e daí não pode mais viajar para poder se encontrar. Então, se utilizar desses recursos a favor da relação e a favor da expressão de afeto. E em relação às questões aí de auxílio e orientação psicológica, lembrar que nada substitui, né, um auxílio ou um diagnóstico ou uma orientação de um profissional qualificado. Então, assim, por mais que meu amigo me escuta, me ouve o desabafo e me sinto bem, a escuta terapêutica, ela é diferente,
A escuta terapêutica, tem técnica, é científica, justamente para conseguir ir no ponto que tem que ir, ali para poder auxiliar a pessoa dentro daquele sofrimento. Então, hoje a gente tem aí possibilidade de fazer isso à distância. Eu digo hoje a gente já tinha antes, mas não era tão enfático tudo isso. Então, a gente vê que dá certo, que a gente consegue atender as demandas de fato aí das pessoas nesta orientação aí, nesse auxílio a esses momentos difíceis. Então, a gente vê que tem vários locais até que estão com serviços gratuitos em relação à orientação psicológica. Sim. E tem os profissionais também que também se adequaram a este atendimento. Antes eu não fazia atendimento online, hoje eu faço atendimento online. Então, até na nossa atuação, teve que se adequar, né? Todo mundo teve que se adequar. Então, assim, é muito importante pensar para a gente tirar aquele mito do que é só quando tem uma doença de fato, ou só quando tem um problema muito grande, mas a ansiedade que a pessoa está sentindo nesse momento, que está fazendo ter taquicardia, falta de ar, também precisa de cuidado, né? Então, a gente precisa orientar as pessoas de que elas também merecem este autocuidado, que elas têm que, de repente, utilizar desse momento para poder olhar para si e fazer da vida delas, ou deste momento, algo emocionalmente mais saudável. Quero agradecer a sua participação com a gente, Fernanda Moraes, psicóloga clínica, professora do curso de Psicologia da Uniderp, mestre em Psicologia da Saúde, também especialista em terapia cognitivo-comportamental. Foi muito bacana o nosso bate-papo, contribuiu demais com Perspectiva. Seja sempre bem-vinda, muito obrigada. Obrigada pelo convite, Lívia. Muito bom. Só lembrando, né, você aí, telespectador da TV Assembleia, ouvinte da Rádio Assembleia, ou que está acompanhando o nosso programa pelo YouTube, de onde quer que você esteja, é interessante lembrar que as dicas não são só para aqueles casais que estão à distância. Muitos casais continuam juntos, moram na mesma casa. Então, para evitar a proliferação do vírus na cidade, você pode contribuir com a economia local, também pedindo e comemorando o Dia dos Namorados, outras datas românticas, né, o seu fim de semana, com esses serviços em delivery, diversos restaurantes fazendo delivery. Você pode comprar o seu presente virtualmente, né, pedir para entregar para a pessoa. A Fernanda deu exemplo das flores. Nós temos também uma rede muito bacana de serviços virtuais funcionando na cidade justamente para evitar a aglomeração. E eu quero agradecer sua companhia com a gente aqui em mais uma edição do Perspectiva. Voltamos numa próxima vez, né, com outro tema e um novo especialista. Não deixe de compartilhar o nosso link e até a próxima. Tchau, tchau.